Alô, alô, Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando. Aqui quem fala é Bruna Apro, falando diretamente do mundo na Lua, onde tudo pode acontecer. No vídeo de hoje eu quero falar sobre as polaridades dentro de uma dinâmica de chama gêmea e yin yang, para vocês entenderem melhor como funciona esse processo aí e para vocês terem mais conhecimento e conseguirem compreender um pouco melhor o mundo interno de vocês, tá? E antes de falar o que eu preciso falar no vídeo de hoje, vou trazer aí algumas ferramentas que podem auxiliar vocês a direcionar melhor aí o processo, né, de cura, o processo de significação que vocês estão passando. Então, tem um faxinão, que é a limpeza, né, apométrica. Então, a gente vai fazer uma limpeza de forma mais profunda no corpo emocional, mental, espiritual, para que reverbere aqui na matéria, diferente. Limpeza de chakras, fractais, pactos, chips, acordos, se tiver alguma magia, né? Qualquer coisa que precisa ser trago à consciência, tá? Trabalho com a egrégora arcturiana na apometria. Tenho também registros acásticos para a gente trazer mensagens, clarificação, né? De qual semente estelar você é. Dá pra gente trazer também algumas repetições, né, coisas do inconsciente nos registros acásticos também, tá? E tenho mentoria pra gente conversar aí melhor sobre o que tá acontecendo e também a ferramenta tarot terapêutico, fechou? Então vamos pro assunto de hoje aqui. Não sei se quem está me ouvindo aqui é um divino feminino, um divino masculino, né? Eu acho que pra gente entender a nossa polaridade principal, a gente precisa de muito autoconhecimento, tá? Nós temos as duas polaridades, né, dentro de nós, mas a gente atua no externo como uma polaridade principal. Então eu vou falar um pouco do meu processo para vocês se sintonizarem e entender um pouco. Eu achava, né, que eu não tinha esses nomes, tá, gente? Mas eu achava que eu tinha uma energia masculina, que ela deveria se sobressair na matéria, na forma que eu me relaciono com o mundo, né? Então eu sempre fui muito focada, disciplinada, né? Gostava de dar, né? Tipo, fazer, né? Pelas pessoas e tal, né? E aí eu achava que, tipo, a minha forma de se relacionar com o mundo era dessa forma, né? Quando eu entrei na dinâmica, que pra mim foi assim, meu despertar, quando eu entrei na dinâmica que eu compreendi que, na verdade, eu estava com o meu masculino distorcido, né? E aí foram vindo as consciências, eu fui integrando que, na verdade, a minha forma, né, principal de se relacionar com o mundo é na energia feminina, né? Então foi assim que eu fui compreendendo, né, com o passar do meu despertar de consciência através desse vínculo, que a minha energia principal era a feminina, tá? E aí isso modificou tudo na minha vida, porque a forma como eu me relacionava com as pessoas e a forma como eu trabalhava em mim e trabalhava também, né, no meu trabalho físico, estava totalmente distorcida da minha energia principal, e eu precisava me polarizar para que eu conseguisse ter, né, uma sintonia, uma harmonia comigo mesma, tá? Obviamente que para a gente, né, que tem uma energia como principal, a feminina, né, todas as pessoas que têm essa energia como principal, a feminina, né, elas vão cuidar, né, do processo de cura de uma forma mais interna, mais espiritual, a forma que vai lidar com o espiritual, com as emoções, né? É um pouco diferente. E a gente faz esse trabalho, né, energético, para que a gente abra o caminho para a nossa polaridade oposta, que é o masculino, tá? Tem mulheres aqui e homens nessa jornada, né, que despertaram a consciência primeiro e são um divino masculino? Sim. E fazem também esse trabalho, né, interno. Só que a forma de fazer esse trabalho interno não é exatamente igual à do divino feminino, ok? O divino feminino sempre vai ter uma outra forma, uma outra ótica pela forma que ele absorve, né, que ele recebe as informações, ok? Eu trouxe aqui um desenho meu, né, do Yin e do Yang aqui, né, pra gente compreender, só aqui. Então aqui seria o Yin, que é o feminino, tá? Então aqui seria a parte escura do Yin, só pra gente compreender um pouquinho. E aí, então, fora seria o quê? Fora
a gente é yin. Então, como a gente se relaciona com o mundo, a gente é yin, a gente é mais feminino, né? Independente do sexo. A energia é a feminina. Só que dentro, a gente é yang, né? Então, dentro, a gente tem uma parcela yang. E eu vou explicar o que significa isso, tá? Só vou complementar aqui o outro desenho, porque faltou um negocinho. E aí, a outra energia, independente do sexo, o yang, certo? A forma como ele se relaciona para fora, para o mundo, é yang. E dentro de si, né, que eu tinha esquecido de pintar aqui a bolinha, é yin. Então, o que isso quer dizer, né, na nossa jornada, né? Como que isso influencia na nossa jornada? Então, vamos lá. Trouxe aqui algumas anotações para a gente entender melhor, tá? A energia feminina curada, ela tem a função apenas de ser amor. Então, ela tem uma conexão maior com a fonte e o papel dela é ser amor aqui, nessa realidade, tá? Óbvio que tem outras coisas também, né, que a gente vai descobrindo, mas assim, o principal papel, a principal missão é a gente ser amor, tá? E o lado oposto, que seria o masculino, é dar, né, é fornecer, né, uma estabilidade a nível matéria, ok? Quando nós estamos com o nosso feminino ferido, normalmente a gente recebe do mundo externo as coisas, né? Então a gente recebe as situações, né? O que vai acontecendo na nossa vida e normalmente a gente recebe mal, ou seja, a gente recebe de uma forma frágil e sofrida, tá? Porque a gente está identificado com o sofrimento. Então são várias memórias, né? No nosso campo mental e emocional que refletem essa dor e esse sofrimento. E a gente sente, às vezes, até no nosso corpo físico mesmo, esse sofrimento, tá? Quando a gente está com o nosso feminino alinhado com a nossa essência, com esse ser, né? A gente vem trazer, né, através desse ser, a nossa essência, a gente fica o quê? Mais dócil, mais amoroso, amorosa, certo? E a gente não é mal recebedor, porque o feminino, ele recebe, tá? Então, a gente não é mal recebedor, a gente sente. A gente passa pelos processos sentindo as emoções, sentindo a dor, mas a gente não rejeita, a gente não sofre, né? A gente não se fragiliza com aquela dor, tá? Já o lado oposto, o masculino, quando o masculino ele tá desalinhado com a essência dele ou dela, o masculino ele se torna um masculino tirano e ferido, tá? Então, para o mundo externo, o dar daquele masculino é um masculino que ele é tirano e ferido. Agora, quando esse masculino ele já passou por esse processo de cura, o masculino ele trabalha, né, de uma forma alinhada com a essência, focado ou focada, centrado ou centrada e de uma forma racional, mas tudo isso baseado na essência, no amor, tá? E aí, passando, né, pra gente entender um pouco mais, né, sobre essa questão do masculino e do feminino, né, o que acontece? A gente, feminino, a gente descarta, né, tudo que acontece, né? A gente sofre demais por tudo que acontece, né? A gente não sabe receber. E quando a gente recebe de tudo e de todos, né, se unificando com o universo, a gente começa a se alinhar com esse feminino, né, curado. E quando a gente ainda está rejeitando todas essas questões, a gente está recebendo mal. Então, o que acontece? O externo, né, para o feminino, ele vai dar. Então, o externo vai dar algo, o feminino... Então, a gente vai bater aqui no feminino, a gente vai receber, e aí, como a gente já está despertando a nossa consciência, a gente vai transmutar. E a gente vai transmutar aquilo que a gente recebeu, né? Se for um espelhamento de luz, beleza, né? Todo mundo gosta de receber algo da luz, né? Quando é um espelhamento de sombra, a gente vai e transmuta. E a gente sai desse sofrimento, ok? Já o Yang, né? O maior papel dele é dar. Então, ele vai dar, né?
para o externo, para as energias do externo, tá? Então, quando ele tá curado, ele vai dar amor, né? Mas quando ele não tá curado, ele vai dar o quê? Aquele masculino tirano, certo? Aquele masculino frígido, né? E aí, nesse processo, né, de ele transmutar, né, também dele ressignificar o masculino dele ou dela, ele ou ela começa, né, a dar em equilíbrio, né? Tudo aquilo que ele ou ela não queria dar de amor, que não queria dar, né, de emoções para outra pessoa, ele ou ela começa a aprender a dar até que se equilibre no dar, né? Então, aquela balança, né, do dar e receber, né, em desequilíbrio. Normalmente, o desequilíbrio do yin, a gente dá, né, fornece demais. E aí, o yang, né, ele não dá, ele só fica lá, né, na posição de imperador, né, ou imperatriz, e não acaba não dando, né? E aí, a gente se posiciona em dar em equilíbrio, né, um lado, e o outro também dar em equilíbrio, né, receber em equilíbrio e dar em equilíbrio também, tá? Pra gente equilibrar essa balança interna. Outra coisa que eu queria falar, né, das bolinhas lá, do yin e do yang, né? Então, só voltando a esse meu desenho aqui. Cadê? Aqui, ó. Então, vamos lá. O yin, né, e o yang, os dois têm a bolinha aqui interna, né? Então, o yin, ele recebe do mundo, certo? Então, ele recebe do mundo as informações. E aí, quando bate no mundo, no interno aqui dele, quando tá alinhado, ele age de uma forma diferente. Então, quando a gente está desalinhadas ou desalinhados com a nossa essência, a gente, como eu falei, a gente rejeita. Quando a gente está alinhado, a gente sente a dor, a gente vai sentindo toda essa emoção. E aí, lá no interno, que é o nosso interno, que é masculino, a gente faz o quê? Dá comandos racionais e lógicos para que a gente transmute essas dores, ok? E aqui já é o oposto, né? Aqui esse masculino, ele dá para o mundo externo, certo? E aí quando bate dentro dele, né, o que ele precisa resolver, né, já não é na energia feminina, na energia masculina. Ele vai resolver o interno dele ou dela de uma forma amorosa, de uma forma receptiva, ou seja, ele vai receber. Então, primeiro o masculino racionaliza as emoções, né? Racionaliza o que está acontecendo, para depois, dentro de si, assentar e equilibrar e receber com a energia yin, com a energia do amor, com a energia da fonte, ok? É esse o caminho de um yin e de um yang equilibrados, tá? E aí, voltando, né, para nossa dinâmica de almas aí, né, como citado de chama gêmea, grande parte do processo a gente passa com o nosso yin ferido, a gente não sabe receber porque a gente está identificado com o sofrimento, né, não é uma opção, né, o sofrimento não é uma opção, é uma identificação que nossos corpos sutis, né, mental e emocional, ele ainda se identifica, porque são coisas que precisam ainda ser ressignificadas, tá? E aí a gente fica na perseguição, né, no mau recebimento, né, do universo, das coisas, e a gente fica dessa forma, tá? Quando a gente vai se alinhando com a nossa essência, a gente vai fazendo o caminho certo do fluir, né, da energia feminina, que é a gente receber e aí internamente a gente ser firme com o que a gente recebeu pra gente transmutar, tá? Então nesse rolê a gente trabalha primeiro os chakras superiores, tá? Os chakras superiores que estão conectados com a energia feminina. Depois a gente passa a trabalhar os inferiores e é onde a gente se identifica mais com o sofrimento, né? Porque vem memórias de família, de outras vidas, né? Vem todo esse histórico de memória que causa muita dor, que causa muito sofrimento, né? E aí a gente vem aprendendo a ressignificar esse feminino
para que a gente saia desse sofrimento. Então a gente vai sentindo todo o sofrimento dessas memórias para ir transmutando até que chega um momento que a gente consegue dar esse salto de sair do sofrimento e só ficar na fluidez das emoções, tá? E aí é o momento que a gente está trabalhando esses inferiores e a gente solta o controle. E aí o soltar o controle é a gente se entregar à fluidez emocional da vida, tá? E nesse soltar o controle, aí a gente passa o bastão para o divino masculino fazer o trabalho oposto, tá? E aí voltando agora para o período de tempo, nesse período de tempo que nós estamos trabalhando os superiores, o divino masculino, que é a energia da matéria, está trabalhando os inferiores, ou seja, está trabalhando as relações da matéria, as relações com a criança interior, as relações com o dinheiro, né, com o corpo físico. E aí, quando a gente entra nesse movimento de soltar o controle e entrar na fluidez do feminino, de fato se posicionar na fluidez do feminino, aí tem essa troca para que o masculino, né, se posicione ao despertar da sua energia feminina interna, né? O despertar do masculino externo alinhado para que dentro dele ou dela eles encontrem essa energia feminina, tá? E aí eu sempre tive uma percepção sobre o meu processo que era a seguinte: obviamente a minha chama gêmea não me reconhece porque ele ainda não me encontrou dentro dele. E aí isso sempre ressoou comigo muito, né, durante muito tempo, até nos momentos que a gente se identifica demais com o sofrimento, a gente quer largar tudo, né? E aí eu lembrava disso, ou seja, ele ainda não acessou essa energia feminina dentro dele, né? Então, porque eu ainda estou equilibrando o meu yin, né? Eu estou equilibrando ainda o meu feminino, para que ele consiga, né, equilibrar o masculino dele e aí ele acesse essa forma de se relacionar com as emoções dele, né? Então, ele vai receber do mundo externo diferente de mim, né? E vai dar, né, mais pro mundo externo. Só que aí, quando chega no interno, ele vai conseguir transmutar com a essência dele. Porque eu fiz esse trabalho energético, né? Assim como vocês estão fazendo esse trabalho energético, né? De achar a nossa essência, de achar o amor, né? Da gente ser esse amor, né? Para que a gente reflita no outro e a gente equilibre essas duas polaridades internas, tá bom? É isso, não sei se ficou confuso, se ficou claro, né? Mas eu quis trazer essas questões, né, de equilíbrio de yin e yang. Quando a gente está com o nosso yin e yang equilibrado, interno, a gente magnetiza o externo, então a gente magnetiza relações alinhadas com a nossa essência, relações de amizade, relações românticas, e a gente também magnetiza o dinheiro e a prosperidade e a abundância terrena aqui que a gente precisa, beleza? É isso, gente. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Beijo e até a próxima!